Então, boa tarde aí para todos, né? E vou falar aqui, hoje eu vou falar aqui um pouco sobre o Tolkien, né? Falar sobre a biografia dele. Essa aqui já é a terceira tentativa de gravação, graças às interrupções do nosso amigo Fábio, né, aqui. Então, o Tolkien nasceu em Bloemfontein, na África do Sul. Já é relativamente desconhecida. A família dele é britânica e o pai dele cuidava de um banco lá em Bloemfontein. E a mãe dele foi para lá para se casar com o pai nessa cidade. Ele praticamente não tem memórias desse tempo em Bloemfontein, onde nasceu ele e o irmão. O pai dele morreu quando ele era muito novo ainda e a mãe voltou para a região de Birmingham. Bem pequeno, mas já com uma memória, ele passou alguns anos numa casa de interior perto de Birmingham, né, onde tinha um rio e aquela roda de água que depois vai ser marcante. As paisagens em volta da casa dele vão ser marcantes depois nos livros. Tinha dois velhos lá que eles roubavam as coisas dos velhos e chamavam os velhos de troll. Chamavam de troll branco e troll preto. Ele e o irmão dele, o Hillary. Então, aliás, é curioso que ele chamava ele de Ronald, né? O nome dele é John Ronald Reuel Tolkien, né? E entre a família ali ele acabou ficando como Ronald. E mais ou menos quando ele ainda era pequeno, a mãe dele se converteu para a Igreja Católica, a despeito da vontade das famílias, né? Das famílias tanto dos Tolkien quanto da família da mãe dele. E ela ia na missa e levava eles na missa constantemente, né? Era a prática constante dela. E por aí ela fez amizade com um padre chamado Padre Francis. Padre Francis, que era de ascendência espanhola, ele era espanhol, não lembro certo. E Padre Francis vai ser muito importante porque cedo também, quando ele era jovem ainda, a mãe dele vai falecer. Então Tolkien cedo acabou perdendo os dois pais. Ele criança, e a guarda dele foi passada por Padre Francis. O Padre Francis ajudou muito a mãe dele. Provavelmente ela não teria nem conseguido sustentar nem o Hillary nem ele se não fosse a ajuda do Padre Francis, e a guarda dele passou para ele. O sacrifício da mãe dele, que foi em parte rejeitada pelas famílias pelo fato de se converter à Igreja Católica, e a insistência dela em levar eles na igreja, em ajudar eles tentar dar uma formação católica para o Ronald e o Hillary, ficou marcada demais na cabeça do Tolkien pelo resto da vida. Aí ele se referia à mãe dele como uma mártir, uma verdadeira mártir, e isso ficou muito forte na cabeça dele. Os poucos períodos na vida dele em que ele deixava de ir à missa, como no período da faculdade e tal, ele posteriormente lamentou muito nas cartas dele, porque ele via isso inclusive como uma traição à mãe. O Padre Francis, uma das casas que ele realocou o Ronald e o Hillary, entre outras casas pelas quais passaram, eles acabaram indo para casa de uma senhora viúva, se não me engano, onde morava Edith. Edith era uma jovem, é o que tudo indica, era uma jovem bem bonita, e pelo menos assim que se refere, né? E o Tolkien, a Edith é a mulher que viria a ser a esposa do Tolkien. Então ele viveu ela tocava piano e era jovem. Ela participou da militância do Partido Conservador nos Estados Unidos, na Inglaterra. Era uma pessoa que ligava muito para a alta cultura, embora não tivesse tido tanta educação quanto desejava, assim, ao longo da vida. E o Tolkien, cedo, né, ele passou por colégios muito bons, alguns colégios até muito bons em Birmingham, apesar do status financeiro dele. Alguns colégios muito interessantes, e ele tinha uma vida escolar muito ativa já cedo, né? Ele tinha um grupo de literatura,
tem relatos incríveis. Por exemplo, ele participava de um clube de debate, né? Apesar dele nessa época ele não conseguia se comunicar muito bem, e ele parece que ele fez um discurso em grego nesse curso de debate, tomando lugar, e fez o discurso em grego mesmo. Ele tinha muita facilidade para aprender línguas. Só que ele usava essa facilidade para aprender as línguas que ele achava as mais bonitas, e não necessariamente as que seriam úteis. Ele se preocupava muito, muito com a beleza das línguas. Uma das línguas que ele estudou foi o galês, né? E galês, gótico, são línguas que ele se dedicou bastante a estudar essas línguas. Finlandês depois. O finlandês depois vai ser a base do élfico, que aparece no Senhor dos Anéis. E uma das coisas que ele dizia quando ele foi estudar galês, ele disse: a palavra cellar door em inglês é muito bonita, né? Ela soa muito bem para as pessoas. Ela é muito mais bonita do que beautiful. Então ele disse assim: para mim galês é como cellar door. Então o interesse deles era muito pela beleza dessas línguas, né? Diga, Fábio, faça a sua indagação. Diga, nos ilumine com o seu... Explica o que significa. O que significa o quê? Galês? Não, a palavra em inglês. Cellar door. Cellar door é a porta pro teto. É a porta do sótão, né? Mas é uma palavra bonita, né? Cellar door. Esse tipo de... Ele gosta do som das palavras, né? E ele estuda essas palavras por causa disso. É tipo da coisa que a maioria das pessoas pensa que é inútil, né? Mas ele gostava desse tipo de coisa. E ele foi estudando, e ele tinha um grupo literário de amigos que... O grupo foi muito marcante para ele, né? E a história, a partir daí, fica impressionante. Primeira coisa, o Padre Francis não deixa ele se casar com a Edith. E porque eles viviam embaixo do mesmo teto e tal, ele separa ele da Edith, não deixa ele se casar com ela até ele ser maior de idade. Ele só aos 21 é que ele acabaria voltando a ir atrás dela para eles se casarem. E algum tempo nessa juventude dele, ele jovem, ele já foi para Oxford, conseguiu algumas... Ele era muito bom academicamente, conseguiu alguma vaga, já foi entrando em Oxford já jovem, mas no meio dessa vida de Oxford, né, em que ele convivia com... Oxford tinha um ambiente que tinham pessoas muito ricas, assim, embora não fosse da mesma classe social que ele conseguia fazer parte muito pela cultura dele e tal. Ele conseguia se enturmar, embora ele não tivesse Entre outras coisas, Oxford tinha atendimento no quarto, que as pessoas levavam comida para as pessoas nessa época, né? Isso que a gente está falando é começo do século XX. Só que ainda na juventude, ele ainda jovem, na época que ele estava em Oxford, estourou a Primeira Guerra Mundial, né? E ele teve que ir lutar na Segunda Guerra Mundial. Quando ele estava para se formar em Oxford, ele teve que ir. Então passou um tempo, ele conseguiu uma licença especial lá para ver se conseguia concluir os estudos dele, e foi designado, como ele sabia várias línguas diferentes, né, ele conhecia línguas exóticas e tal, ele era um especialista das línguas, né, ele foi designado para ser oficial de comunicações, entre outras coisas. Os amigos dele do clube de literatura que eram pessoas muito próximas dele, do clube de literatura dele da escola, né, foram para a guerra também. E ele teve a experiência de ver vários desses amigos morrendo, né, no front. E ele só não morreu porque alguns batalhões nos quais ele deveria participar, as pessoas foram praticamente todas mortas, e ele acabou sobrevivendo porque ele teve seguidas vezes febre da trincheira, né? E ele teve algumas doenças que faziam com que ele acabasse voltando para Birmingham. Em parte ele sobreviveu por causa disso, mas a experiência da guerra ficou muito marcada na cabeça do Tolkien e viria a ser manifestado nos livros dele. Outro episódio isso antes ainda das guerras, né, mas um episódio que marcou na cabeça dele foi uma visita que ele fez à Suíça, e tem passagens
paisagens dos livros deles que lembram do livro dele que lembra a Suíça. Essa visita que ele fez à Suíça, ele quase teve um acidente, né, na montanha. E essa passagem, isso, inclusive no Senhor dos Anéis tem uma parte que eles tentam passar por uma montanha e quase tem um acidente, né? Uma outra coisa que aconteceu, isso quando ele era criança ainda. Ele uma vez tomou uma picada de uma aranha quando ele era criança e saiu chorando um tempão e tal. E depois nos livros dele tem umas aranhas monstruosas. a quem não imagine que não seja por causa dessa picada de aranha que ele tomou quando era criança. Então, na guerra, muitas experiências que depois vão aparecer nos livros dele foram tiradas da guerra, né? Voltando da guerra, ele já pôde começar a vida dele com a Edith, e ele já foi designado depois da guerra e acabou sendo professor em Oxford, né? E ele passaria muitos e muitos anos sendo professor em Oxford. Nesse ponto que os biógrafos dizem, então a vida dele já está mais ou menos delimitada. Foi professor em Oxford, escreveu O Senhor dos Anéis e morreu. Mas a vida do Tolkien é muito especial, né? Porque ele não era só mais um professor de Oxford, né? Para começo, ele pareceria ser um professor muito estranho, porque ele era fascinado pelo inglês medieval, né? E ele era do departamento que cuidava do inglês medieval, de Geoffrey Chaucer. Ele tinha muito interesse por aquelas obras, Beowulf e outros mitos bem antigos, né? Ele, inclusive, foi atrás, uma das coisas que ele foi acabar fazendo em Oxford era traduzir essas obras. E ele, nessa época, também ele estudou finlandês. Então muitas pessoas pensariam que isso é uma coisa bem inútil, né? Mas no final das contas, todos esses conhecimentos dele montaram o imaginário que ele usaria nas obras dele. E por muitos anos ele contribuiu no departamento de línguas, né, da universidade. E ele era um professor, é engraçado que ele era um professor muito aplicado. Além de ele ter um cargo importante no departamento, dentro da área dele, né, que era essa área ele conseguiu depois ser um professor importante nessa área. Ele recebia os alunos dele na casa dele, né? Recebia, cuidava de cada um, ia atrás de supervisionar cada um dos alunos. E dentro desses estudos de poemas antigos, obras poéticas, épicas antigas, ele começou a escrever o seu próprio poema épico, o Silmarillion, e outros poemas épicos. Foi uma das primeiras coisas que ele começou a pensar em escrever, né? Aos poucos ele foi cuidando ele foi se aprofundando nisso. Só que o Tolkien demorava muitos anos para escrever as coisas, porque ele era obcecado por cada detalhe das coisas que ele escrevia. Em Oxford, ele vai fazer amizade com o C.S. Lewis. O C.S. Lewis, que na época quando eles se conheceram, ele era ateu. E o Tolkien vai ser uma das pessoas que vai converter o C.S. Lewis. Ele vai aproximar o C.S. Lewis da igreja. Ele lamentou muito porque o C.S. Lewis, no final das contas, acabou virando anglicano. Mas eles montaram depois um grupo literário que ficou famosíssimo, né, que era os Inklings. Eles se juntavam nos finais de semana e discutiam as coisas que eles estavam escrevendo. Então, os escritos do C.S. Lewis, o Tolkien e outros escritores se tornaram consagrados, circularam pelos Inklings. Ele foi tendo filhos, né, nessa época, ao longo da carreira dele de professor em Oxford, e ele contava histórias para os filhos, né, histórias fantásticas para os filhos. Em parte, ele inspirado também por esse conhecimento que ele tinha dessas obras antigas, inglesas, medievais, etc. E é engraçado que ele tentava dar um tom moral, né, e um tom que ensinasse alguma coisa da Igreja Católica, que era tão querida para ele. E ele tentava dar para os filhos por meio dessas obras fantásticas que ele ia pensando. Então, num dia, ele sentado na mesa, né,
intervalo, ele não estava conseguindo terminar o Silmarillion nem outras coisas, ele sentou e escreveu numa folha de papel, e num buraco do chão vivia um hobbit. E a partir daquele momento ele começou, ele já tinha contado para os filhos as aventuras do Tom Bombadil, que ele contava antes deles dormirem. Especialmente o filho dele, o Christopher, adorava ouvir essas histórias. Tom Bombadil era um boneco holandês que tinha na casa deles. É um boneco gordo holandês que ele inventava aventuras desse Tom Bombadil e tentava dar ensinamentos morais em cima desse boneco holandês. O Tom Bombadil foi muito querido para ele, porque ficou muito marcado para ele, virou um personagem importante até no Senhor dos Anéis. Ele integrou o Tom Bombadil depois nas histórias dele. E essa história do Hobbit, ele foi escrevendo, né? E ele tentava integrar e contar isso para os filhos para dar um sentido, para haver um ensinamento moral também para os filhos dele. E ele começou a escrever o Hobbit. O Hobbit é uma história muito interessante, né? O Hobbit começou a ser escrito de maneira meio ao acaso. E conforme a história foi se moldando, né, começaram a aparecer os elementos do Silmarillion, os elementos mitológicos do Silmarillion, começaram a aparecer as coisas do imaginário católico dele, e ele era muito preocupado com a beleza das coisas. Então ele era muito preocupado com a beleza dos cenários, que isso já começa a transparecer no Hobbit, né, os cenários alteram a cabeça das pessoas, e com a beleza das palavras, né. Então o background dele de linguista contribuiu muito para a formação da obra dele depois. Agora, quando ele escreveu o Hobbit, ele não imaginava que fosse ser o sucesso que foi, não tinha nenhuma ideia disso. Ele escreveu como um livro à parte que ele estava fazendo. Mas conforme ele foi escrito, o Hobbit foi progredindo, né? Ele reparou que tinha alguma coisa ali no Hobbit de valioso, pelo menos para as crianças. E o Hobbit acabou sendo publicado depois. O Hobbit foi um sucesso monstruoso, né? Depois a gente pode falar mais sobre o Hobbit, mas é uma história que mistura tanto o background de poeta antigo do Tolkien, mistura o imaginário que ele tinha, imaginário medieval, imaginário antigo e tal, e o imaginário que ele tirou da Igreja Católica. Tudo isso está presente no Hobbit de alguma forma, e um espírito que apela para as crianças, né? C.S. Lewis, que era muito próximo dele, tinha muito disso. C.S. Lewis se converteu em parte também por ter lido um livro do Chesterton, né? Aquele espírito chestertoniano pairava sobre os Inklings bastante, aquela coisa da ética dos contos de fadas. E o Tolkien dizia muito isso. Ele dizia que o mito não é uma mentira, né? O mito ele aponta para uma verdade, para a verdade, porque nós conseguimos pensar fora da caixa, que é o materialismo, da camisa de força, que é o materialismo, porque nós conseguimos imaginar fora dela, e o fato de nós conseguimos imaginar fora dela indica que nós conseguimos transcender o mundo da matéria, pelo menos que existe mais que o mundo da matéria. E ele vai apontar e dizer, olha, as principais histórias, ele diz isso para o C.S. Lewis, as principais histórias que você gosta, elas funcionam em volta da história mais importante de todas, que é a história de Jesus Cristo. É a história que tem a catástrofe do sujeito que desce até o inferno, e dali ele sobe para redimir a humanidade, que é a redenção que ele chama de eucatástrofe. Então ele diz assim, os mitos nós criamos porque Deus cria. Então, dentro desse espírito, né, ele não era um criador de alegorias, ele deixa isso muito claro. Ele não queria fazer um código secreto por trás do que ele estava escrevendo, mas ele queria fazer coisas que indicassem a realidade, mitos que fizessem transparecer a realidade. E a realidade para ele é linda. Embora ele diga sempre que o mundo é caído e etc, ele tem muito forte na cabeça, mas ele diz, a realidade vem de Deus e é linda, né? Ele quer que transpareça por meio da obra dele isso. Ele chama de subcriação. Ele diz que Deus criou o mundo e nós conseguimos criar porque Deus é criador. Esse é o espírito fundamental
por trás das obras dele, né? Esse que é o ponto chave. Ele diz, e o Hobbit fez muito sucesso, foi um sucesso estrondoso e levou ele a ter que escrever uma sequência para o Hobbit. Que era um sucesso que ninguém imaginava, né? Na faculdade quando ele escreveu o Hobbit, ele saiu, os colegas dele debocharam dele, né? Eles vieram para ele falando, era isso que você estava fazendo ao invés de trabalhar e tal. Todos os colegas dele, que muitos deles não chegaram a lugar nenhum, né? Não tiveram nenhuma importância na história da literatura ocidental, julgaram aquele trabalho como sendo algo infantil, né? Eles falaram, isso é perda de tempo. E ele foi chamado para escrever uma sequência para o Hobbit. Nessa mesma época, aí ele pensou em primeiro como sequências, ele pensou nas histórias do Tom Bombadil, ele pensou em outras coisas, no Silmarillion, pensou em outras coisas que ele estava escrevendo, mas essas histórias não era uma sequência propriamente dita ao Hobbit, as pessoas queriam uma coisa que fosse uma sequência. Aí ele começou a escrever uma coisa sobre um Hobbit, e depois, primeiro sobre o Bilbo, e depois ele mudou para outro Hobbit, escolheu alguns nomes até que acabou sendo Frodo. Mas no começo ele começa escrevendo o mesmo espírito do Hobbit, mas conforme ele vai inserindo o imaginário, tanto o imaginário católico quanto o imaginário épico e antigo que ele já tinha, conforme ele vai inserindo na história, a coisa vai ficando muito mais séria, né? E vai crescendo muito, muito além do que ele imaginava. Então o Senhor dos Anéis começa com um espírito como o do Hobbit, mas ele vai ficando cada vez mais sério, até que chega um ponto que ele diz, não, realmente eu não estou escrevendo mais um livro para criança, eu estou escrevendo uma coisa diferente. Ele tinha dúvidas, né, se isso ia fazer um sucesso, porque não servia nem para as crianças e talvez os adultos não se interessassem. E ele começou, cada vez mais, ele ia colocando a visão de mundo dele dentro dessa obra. A beleza monumental ele vai conseguindo passar para a obra, coisas, mensagens assim monumentais. Por exemplo, o anel na Senhor dos Anéis se confirma como sendo o símbolo da tentação e da tentação e do orgulho mesmo, do sujeito que vai cair na tentação, o sujeito que vai submeter no final das contas ao Sauron por tentação. É a tentação que anda. E é lindo porque ele coloca num sujeito que é como uma criança, que é o Hobbit, que é pequeno, né, tem os pés pequenos, é um simples. Aliás, é curioso que o Bilbo quando ele pensou no Bilbo, o Bilbo já era muito autobiográfico. Mas o Hobbit é o símbolo da humildade, porque ele é um pequeno. E o menor das criaturas tem que carregar a tentação do mundo inteiro no pescoço. Ele vai participar da batalha, um sujeito que vive numa vila pacata, vai entrar numa batalha que ele não imaginava que existisse, uma batalha gigantesca do bem contra o mal. E pairando sobre a Terra-média está lá um olho, né, o olho maligno, que se concentra e busca o anel. Então o menor dos seres vai ter que vencer isso. E o Frodo vai acabar vencendo isso como Jesus Cristo. Ele vai descer até o inferno, que é a montanha do destino. E lá que ele vai ter que vencer os demônios dele para depois redimir as pessoas. O Frodo é uma espécie, nesse ponto, o Frodo é uma espécie de santo, né? Ele é o sujeito que, pelo esforço, pelo sacrifício próprio, pela fortitude dele, ele manteve ele não caiu na tentação, ele se deixou para não cair na tentação, para conseguir vencer o mal. Ele é dos três o mais importante, porque ele representa a humildade. Dos três que eu falei, eu estou me referindo a outros dois santos claros, que é o Gandalf, que também desce até o inferno antes de subir aos céus, quando ele é derrotado ele enfrenta o Balrog e vira Gandalf o Branco. Gandalf é um sábio, né? Em parte ele é símbolo ele alude, né? Ele lembra em parte o clero, em parte ele lembra um anjo, né? O Gandalf é uma espécie de anjo e é um santo. O Aragorn é o outro santo, né? Uma espécie de São Luís do Senhor dos Anéis. O Aragorn desce até a mansão dos mortos, até a casa do exército dos mortos, para voltar como rei. O retorno do rei, né? Então esses três personagens são santos, mas dos três o mais importante termina por ser o Frodo, porque o Frodo representa a humildade. A humildade é a negação do orgulho, né? E é a humildade que permite que você obedeça os comandos de Deus.
É a humildade que permite que você receba os dons de Deus. Porque o mais importante para o católico é receber os dons de Deus, né? Não tentar ser alguma coisa por cima das graças de Deus. Então esse espírito já está presente, de certa forma, já está prefigurado no Hobbit. O Hobbit já era, de certa forma, isso. E o inimigo do Hobbit é um dragão, né? O dragão que é o símbolo, na Bíblia já era o símbolo de Satanás, né? São Miguel Arcanjo derrota o dragão com a espada flamejante. Então o Hobbit já tinha que enfrentar um dragão, não é ele que acaba matando o dragão. Já está, de certa forma, prefigurado no Hobbit, mas o Senhor dos Anéis se configurou de uma maneira impressionante. E como fazer para vender isso? Ele não imaginava que tivesse algum público grande sobre isso. Diga. Tem uma coisa também sobre o Hobbit que é o seguinte: o Hobbit, pelo menos no começo do Senhor dos Anéis, ele gasta algumas páginas, gasta umas 50 páginas, gasta uma quantidade relativamente grande de páginas, explicando como é que funcionava a comunidade Hobbit, em que todas aquelas pessoas, todos aqueles hobbits viviam num conformismo imenso. Exatamente. E parados no tempo e no espaço, e todas as coisas que aconteciam exatamente. Na comunidade eram uma ameaça aos hobbits. Exatamente. E os hobbits viam todos aqueles que saíam da comunidade com alguma frequência, ou pelo menos que saíam da comunidade, como pessoas que não participavam ativamente daquele círculo que era formado é o esquisito. Pelos seus antecessores. Eles exatamente essa palavra, é o esquisito. Era o esquisito. E é muito engraçado pensar que quando o Frodo tem que carregar uma missão dada pelo seu próprio tio, que era um esquisito. Era um esquisito, porque tinha saído. Que foi dado pelo seu próprio tio, de suportar todo aquele pecado, toda aquela, como você já disse sobre o anel, e ainda por cima, por um santo, que era o próprio Gandalf, que veio a ele e falou: ó, saí, pesquisei, se eu não me engano foram uns 30 ou 40 anos até ele voltar da sua pesquisa, saber exatamente como reagir com o anel, e mandou ele praticamente em direção a um desconhecido para ele. Porque Frodo não tinha ideia do quão grande seria o papel dele até ele dar os primeiros passos. Exatamente, isso aí é o símbolo do começo do sujeito que está vivendo a vida como se fosse só a vida material e entra na guerra espiritual. Os sujeitos, todas as pessoas da cidade não conseguiam enxergar além daquela vilinha minúscula dos hobbits. E eles não conseguiam enxergar além dos buracos ali dos hobbits. E existe naquele mesmo momento que eles estão vivendo naqueles buracos, está acontecendo uma guerra épica, monumental e gigantesca, com todas as forças do bem e do mal que está acontecendo naquele mesmo momento. Quem conhece esses lugares é um esquisito. E o Gandalf, olha como o Gandalf faz o papel, de certa forma, de igreja, de anjo nessa hora. Ele diz assim, ele chama tanto o Bilbo e depois ele chama o Frodo para uma aventura. Ele diz assim: não, agora nós vamos fazer isso, você vai até a Montanha da Morte, você vai participar, você vai ter que participar dessa batalha. Ele chama os sujeitos para a batalha, né? O sujeito que está vivendo na existência medíocre, e ele sai daquilo e ele vai: não, agora você vai participar da batalha de vez, que é um sofrimento, que é um peso imenso, mas que é a redenção, que é a salvação, que você vai ter que passar por isso para isso. E é uma batalha épica, né? Uma batalha imensa que ele vai entrar. Os orcs, ele diz que são elfos que foram torturados e ficaram daquele jeito. Claro, não é um símbolo direto. O elfo é, de certa forma, um homem antes da queda, de certa forma também um anjo, etc. E o orc, nesse ponto, seria como um demônio, né? Um pequeno demônio que é um anjo caído, que foi torturado. O Gandalf, ele tinha total conhecimento, primeiro porque ele não era humano, querendo lembrar o que ele era. Ele era de uma outra categoria que não era humano, exatamente. Ele era de uma categoria que não era humano. Que equivale a uma espécie de anjo. O Tolkien teve assim, o cuidado de elevar os magos a uma atitude não humana, para falar, você isso. Não chega mago. Mas antes você tentava chegar mago. Exatamente. Não é humano. Exatamente. E ele saiu da Terra dos Imortais, que fica do outro lado do oceano. Onde é que fica a Terra dos Imortais? Depois do Silmarillion você consegue entender algumas coisas que os hobbits não tinham a menor noção do que acontecia ali. Não, porque eles nenhuma. não tinham noção da Terra dos Imortais, eles não tinham noção da batalha que acontecia no sul. Olha o significado simbólico disso. A Terra dos Imortais.
É o tipo de coisa que é o tema principal, a Terra dos Imortais, a batalha do bem e do mal. Que é exatamente para onde Frodo é enviado no final do livro. Exatamente. Ele, sem conhecimento inicial da Terra dos Imortais, ele é enviado para a Terra dos Imortais. Elimina o mal do anel, de alguma forma. Tudo bem que... Aí olha que interessante, ele diz assim, Sauron vai ser derrotado dessa vez, mas vai voltar. O mal nunca é derrotado de vez, a batalha do ser humano não acaba. Acabou a batalha do Frodo, mas a batalha dos seres humanos contra o mal não acaba. E olha que engraçado, Sauron, ele pode olhar qualquer lugar da Terra-média, mas ele não consegue olhar todos ao mesmo tempo. Ele se concentra em pontos específicos. E se o sujeito cai na tentação, é ali que ele se concentra. Exatamente como a ação do demônio no mundo. Tanto que ele diz assim, quando o sujeito bota o anel, o Sauron vê ele. Se ele não botar o anel, Sauron não sabe onde ele está de forma, mas quando o Sauron bota o anel ali, ele sabe onde está o anel. Tanto que Sauron não é o formador do mal. O formador do mal é um senhor de Sauron, que vem antes de Sauron, o Silmarillion. Que seria a hierarquia mais alta aí do inferno. Né? Seria a hierarquia mais alta do inferno. Aí o anel, olha que características interessantes. O anel é como o pecado. O anel faz com que o sujeito desapareça. O pecado faz com que o sujeito queira desaparecer. Ele quer sumir do mundo. O sujeito que rouba alguma coisa, que mata alguém e tal, ele quer sumir. E o anel faz isso, não, o sujeito desaparece. Ele não é mais desse mundo, ele está fora desse mundo. Eu quero mais saber dessa terra e tal. Ele desaparece. É trágico, né? O Gollum é um personagem trágico, é o corrompido. O sujeito que quis tanto negar a própria existência que ele criou ele virou um esquizofrênico, né? Ele tem duas personalidades porque ele fez o possível para negar a própria... É um possuído. Então o anel é de quem quer desaparecer, quem quer sumir do mundo. O pecador também, ele quer desaparecer, ele quer sair fora. E essa que é a tentação que ele sofre. É engraçado, e ele faz a pessoa viver muito. Quando você some do mundo com o anel, você fica visível aquilo que é de pior no mundo. Pro mal. Aqueles cavaleiros das trevas que buscam o anel, eles são invisíveis. Eles sumiram. É uma espécie de, aqueles cavaleiros são uma espécie de vampiro, né? O vampiro, o simbolismo tradicional do vampiro é do sujeito que foi condenado ao inferno, né? E agora quer arrastar a gente com ele. Ele já é um morto. Embora ele esteja aqui, ele já é um morto e agora ele quer levar a gente junto com ele para o inferno. Então, o Crepúsculo pegou um símbolo macabro, fez numa espécie de bichinhos românticos e tal. Colocou uma menina bonitinha. Colocou uma menina bonitinha e tal. E aqueles cavaleiros são uma espécie de vampiros, né? Eles arrastam as pessoas pro inferno com eles. E eles querem que o sujeito desapareça, o sujeito deixe de viver como eles. Então é macabro aquilo, né? É bem macabro aquele negócio. Esse símbolo do anel é macabro e ele é tentador, assim. O anel diz assim: o anel para controlar todos. É a tentação de poder, né? O anel que vai dominar todos e tal. Agora, o verdadeiro senhor, olha que interessante, o anel que vai dominar todos. O sujeito tem a tentação de usar o anel para dominar todos. Só que o verdadeiro senhor, o Gandalf diz sempre isso, o verdadeiro senhor do anel é o Sauron, e só ele que é o verdadeiro senhor do anel. Então o ser humano, ele cai na tentação, né? Na tentação de tentar dominar as coisas, tentar controlar o mundo, tentar ser o senhor da criação. Mas no momento que ele tenta ser o senhor da criação, tem um outro mestre que está por trás dele. E é aquele momento que ele virou um escravo. Então tantos outros, né, que quiseram ser os poderosos. Saruman era um branco, ele foi criado para ser... O Saruman é um anjo caído também, de certa forma. Ele foi criado para ser um sábio e um sujeito que vai salvar. E ele tenta dominar as pessoas. Ele é um caído. Ele tenta usar o poder para dominar. Aí tem uma cena interessantíssima, né? Que é o Palantir, que é aquela pedra que faz enxergar, né? A pedra que faz você ver e tal. E aí o Gandalf diz assim: essa pedra, você nunca sabe quem está olhando do outro lado. Então, enquanto você está vendo aqui, alguém está vendo você do outro lado. É uma tentação, né? Ele quer ter o poder. É ali que o Gandalf vê que ele está doido, quando ele começa a cair nessas tentações, assim, nessas tentações de poder. E o Saruman é um personagem curiosíssimo, né? Porque ele é bem moderno, assim. Ele
derruba todas as árvores, constrói uma indústria uma indústria do mal, é obcecado por poder, né? Ele é bem aceita a mentalidade bem do mundo, bem não do mundo moderno, mas do modernismo, né? Sauron é um modernista, ele é um apóstolo aí do progresso. Progresso é a deturpação de todas as tradições, né? E a destruição das coisas para o poder dele. É uma tentação que ele caiu, né? Aí tem um personagem interessante que é uma cria do Saruman, que é o Grima, né? Essa é uma das cenas mais interessantes do Senhor dos Anéis, é o Grima no ouvido do Théoden, né? Ele envenenado, assim, possuído, e aquele sujeito em volta, assim: você vai perder a guerra, você vai não sei o que, não vai dar certo, uma voz de desespero, assim, no ouvido dele. Aí o Gandalf faz um negócio sensacional, um exorcismo. Ele chega lá e exorciza, tira o demônio dentro do... Tem a voz do Saruman dentro do Théoden, né? E o Gandalf exorciza ele e afasta a voz do desespero. Ele traz a voz da esperança, né? Ele permite que entre a esperança no coração do Théoden e ele se cura. O Gandalf sempre faz isso. O Gandalf abre o coração da pessoa para que entre a esperança. E aí o sujeito ele é curado. E então o Saruman é um personagem muito interessante, né? Por causa disso, ele é caído mesmo. Então esse simbolismo do Senhor dos Anéis foi muito longe. Depois a gente faz uma gravação aprofundando mais no Senhor dos Anéis, toda a distância que foi percorrida pelo livro, que é uma montanha de coisas. E depois o Tolkien conseguiu um milagre, quase, que ele conseguiu integrar o Senhor dos Anéis ao Hobbit, ao Silmarillion e a todos os outros livros que ele estava escrevendo, e criar um universo inteiro, que eram coisas espécies. Ele conseguiu unir todas, né? Acabou se tornando assim um livro católico filosófico profundo, uma coisa fora desse mundo. E depois que foi publicado o livro, né, que teve que ser dividido em 3 partes depois, foi a única forma que eles mandaram publicar. Ninguém imaginava, ninguém sabia o que esperar daquilo. Foi um sucesso monumental. Tolkien foi várias vezes votado como o maior autor do século XX. O Peter Crichton tem uma frase ótima sobre isso. Ele diz assim: Tolkien é o maior autor do século XX, exceto para os acadêmicos. Aí ele diz assim: tem coisas tão óbvias que só um PhD é burro bastante para não entender. Aí ele completa assim: como a gente brinca na academia, só um desconstrucionista não entenderia. Então foi um sucesso monumental, né? E aí começou. É engraçado que um pacato professor de Oxford virou uma celebridade internacional com base nesse livro, que é realmente um grande livro. Entre outras coisas, o que a gente já comentou das línguas, ele colocou tudo aquilo, é lindo e poético da forma como ele colocou nos livros. As paisagens que ele colocou, que são lindas. Quando você vê a paisagem do Senhor dos Anéis, você olha para uma árvore na rua e diz: nossa, como é bonita essa árvore. Você aprende a amar a realidade. Você escuta o som das palavras do Senhor dos Anéis, e você escuta, por exemplo, uma oração em latim ou um canto, alguma coisa, você diz: nossa, como é bonito isso. Você valoriza a beleza das coisas, né? Essas coisas todas ele conseguiu colocar nos Seus Anéis. Ele virou uma celebridade internacional. Chegava gente dos Estados Unidos, eles visitavam, tal. Até ele achou esquisito porque apareceram nos Estados Unidos alguns hippies aí que aderiram ao Senhor dos Anéis, que pensaram que era uma espécie de livro ambientalista. E o Tolkien era um sujeito 100% reacionário, britânico, antigo, tradicional. E chegavam uns hippies na casa dele e aí tal, ele achava aquilo muito esquisito. Mas ele tinha um cuidado impressionante com as pessoas. Ele passou anos da vida dele respondendo cartas, especialmente dos velhos e das crianças. Ele respondia uma por uma. Ele respondia as pessoas, ele ia atrás, ele recebia as pessoas em casa. Ele era de uma preocupação com as pessoas assim, totalmente fora do imaginável. Ele arranjava tempo de responder as várias cartas dos alunos dele, de cuidar da família dele, de escrever arranjou tempo de escrever essa obra monumental, embora tenha demorado muitos anos para concluir a obra dele. Ele arranjava tempo tudo para isso e ainda cuidava das pessoas. Era uma pessoa realmente excepcional. Um jeito curioso, assim, ele tinha certas... ele não ligava, ele tinha um senso de humor esquisito, assim, por exemplo, uma vez que ele pegou um machado de brinquedo, saiu por aí fingindo que era um bárbaro e tal. Ele tinha umas coisas assim. Mas
Ele até dizia, eu tenho um senso de humor bem simples. O pessoal ali de Oxford achava esquisito essas coisas. Mas e virou uma celebridade internacional. Depois, quando ele ficou mais velho, ele se aposentou com a Edith. Eles foram uma casa na praia, até para se afastar das multidões, das pessoas que iam atrás dele, das várias pessoas que iam atrás dele. Ele foi para uma casa na praia e eles passaram lá os últimos anos, né? É muito bonita a história dele, da Edith. Os livros, para começar a estudar a biografia do Tolkien, eu recomendo a biografia do Humphrey Carpenter, que é linda, 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 um trabalho monumental. E as cartas, né, do Tolkien, que foram editadas pelo Humphrey Carpenter, também, que é uma coisa monumental, assim. Lendo a biografia dele já dá para dar uma ideia da grandeza daquele sujeito. E quando ele começou a escrever o Senhor dos Anéis, ele escreveu um conto autobiográfico paralelamente para contar a história dele, chama Leaf by Nigel. Inclusive, muito da chave de interpretação do Senhor dos Anéis a gente pode tirar do Leaf by Nigel. Muita coisa para entender. Tudo que o Tolkien escreve, muito dá para tirar do Leaf by Nigel. E como é que é Leaf by Nigel? O Nigel é um pintor, né? E ele é um pintor que começou a pintar uma folha e teve a visão de pintar uma árvore imensa e linda. Só que o Nigel era obcecado por cada folha. E ao mesmo tempo que ele era obcecado por cada folha, ele tinha que pintar uma árvore imensa. A árvore é um símbolo interessante, porque a árvore é o símbolo da vida, né? É o símbolo da Deus que dá a vida, Deus que cria. É um símbolo, por excelência, é o símbolo da criação e da vida, né? É o símbolo da verdade, assim, da criação. E aí o Nigel é obcecado por pintar cada folha, então ele nunca consegue pintar a árvore inteira. Aí ele tem um vizinho que é o Parish, né? Parish é a igreja local. Aí o Parish sempre chega para ele e fala: ô Nigel, você tem que cuidar do seu jardim. Isso é como no Gênesis, que o ser humano tem que cuidar do jardim, né? Aquilo ali está falando, você tem que cuidar o jardim tem o quê? Plantas de verdade. São as virtudes dele, a família dele, a vida dele é aquele jardim. A vida dele de católico é o jardim. Aí o Nigel desce da árvore assim, tá vida, mais uma interrupção, eu tenho que cuidar aí eu tenho que pintar a casa do Parish, tenho que cuidar do jardim e tal, tem esses deveres. E a história do Leaf by Nigel é muita história da morte do Nigel. O Nigel tem que partir para uma jornada, uma viagem, né, que é a morte dele. Aí o Nigel morre, né, ele desce, numa dessas ele tem que ir lá, tem que pintar a casa do Parish, tem que cuidar do jardim e tal, numa dessas ele parte para a próxima, né. Aí é engraçado demais porque aparecem várias vozes aí. Duas vozes interessantíssimas são a voz do julgamento e a voz da misericórdia divina aparecem aí, né? Aí a voz do julgamento disse assim: olha aí, ele chamava os deveres dele de interrupções. Aí a voz da misericórdia diz: mas ele não usava a pintura dele como desculpa para não cumprir os deveres. E ele, além dele não usar como desculpa, vamos reconhecer, tem um charme próprio isso que ele escreveu, né? Essa pintura do Nigel tem um charme próprio. Aí o Nigel é mandado para o purgatório. Aí tem o Nigel no purgatório, né? Ele passa por várias coisas no purgatório. Aí tem uma parte que voltam as duas vozes, né? Da misericórdia e do julgamento. Aí a do julgamento diz: olha, eu acho que ele tem que ficar mais um tempo aqui. Esse Nigel é muito... ele não leva... esse Nigel vive no mundo nunca levou a sério bastante os deveres dele. Aí a voz da misericórdia diz assim: não, mas o Nigel é uma boa pessoa, já está na hora da gente dar... já chega de sofrimento aqui, já está na hora da gente dar uma doçura para ele antes de ele ir para o paraíso. Aí a voz do julgamento diz: é você que decide no final das contas, né? Você que manda aqui. Aí o Nigel se depara com um jardim imenso, cheio de árvores, todas as árvores assim no mundo. E a árvore que ele tinha imaginado, né, inteira, linda na frente dele. Aí na hora que ele vê essa árvore assim, ele abre os braços e diz assim: é um presente, é um dom, it's a gift, ele fala assim. Aí aparece o Parish, né? O Parish está nessa história. O Nigel, nessa última fase, ele se reconcilia com o Parish. Reconcilia não, ele sempre foi amigo do Parish, mas ele tem momentos engraçados com o Parish, né? Aí o Parish diz assim pra ele: nossa, Nigel, que lindo isso aqui. Aí o Nigel diz: essa é a árvore que eu tinha imaginado. Aí o Parish diz:
essa é a árvore que você tinha imaginado, mas aquilo que você escreveu era tão, aquilo que você tinha pintado era tão longe disso aí. Aí o Nigel diz assim, não, aquilo era só um relance, era só um vislumbre, mas o que eu estava querendo apontar era para isso aqui, eu queria que as pessoas enxergassem isso que eu estou vendo agora. Aí essa frase que ele abre os braços assim, um presente, né, um dom, quer dizer, a verdade vem de Deus, né? Eu estou tentando apenas mostrar que é tudo um presente, mais ou menos como o padre do Diário do Pároco de Aldeia, na hora que morre, vira e diz assim, é tudo graça, né? Ele enxerga a providência divina, ele enxerga a misericórdia, o amor divino ele enxerga ali, né? E aí essa frase foi lida no funeral do Tolkien, né? Esse trecho foi lido, é um presente. Aí depois disso o Nigel, ao fundo das montanhas, né? Ele enxerga ao fundo da floresta ele enxerga umas montanhas. As montanhas são símbolos, entre outras coisas, da eternidade, né? Porque elas não se mexem nunca. Montanhas, e elas são altas, né? Imensas assim. Então a montanha pode servir como símbolo da transcendência, né? E da eternidade. Ele diz assim, bom, agora que eu passei por aqui, por esse jardim, né? Eu posso seguir em frente e ir para as montanhas, né? E aí o Nigel, depois de muito purgatório, né, o Tolkien fez autobiográfico, mas ele se colocou muito purgatório no meio do caminho. E dali o Nigel parte para as montanhas. Então essa que é o paraíso, né? Que Deus queira Deus queira um dia nós estejamos lá para encontrar o Tolkien. Então acho que é isso que já conclui a nossa apresentação. Depois a gente vai fazer mais vídeos, né, falando sobre Silmarillion, Hobbit, O Senhor dos Anéis e tal. Mas essa parte autobiográfica, biográfica do Tolkien e autobiográfica depois, né, é muito importante, porque aí está a chave para entender esse sujeito que foi, sinceramente, sujeito fora dos padrões, foi um sujeito excepcional em todos os sentidos.